Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre geopolítica, nós vamos conversar um pouco a respeito de continente europeu. Mas para ser mais específico aí, nós vamos tratar do quê? De alguma região do continente europeu que é conhecido como leste europeu. Essa região, ela vai tratar de apresentar algumas especificidades que, num passado histórico muito recente, trataram de fazer o quê? Deixar algumas marcas na região, que elas são marcas perceptíveis até os dias de hoje. O que eu estou falando? Leste europeu, qual é a característica mais recente aí? Sabemos que aquela Europa, conforme nós a temos hoje, ela num passado muito recente, principalmente na segunda metade do século XX, ela esteve dividida. Períodos de Guerra Fria, então nós tínhamos uma Europa ocidental que era uma Europa capitalista. E a Europa oriental, ela era uma Europa socialista. O capitalismo foi se desenvolvendo e desenvolvendo. O sistema socialista não conseguiu, por assim dizer, entregar aquilo que tinha prometido para a população. Final da década de 80, início da década de 90, diversas mudanças políticas foram acontecendo lá no leste europeu e, por assim dizer, o socialismo ruiu. A União Soviética desapareceu e muitas dessas regiões europeias aí que tinham uma forte influência do socialismo, tinham adotado esse sistema econômico e político, também não sobreviveram. E daí começaram a surgir tensões. Um exemplo dessas tensões aí, nós podemos perceber, por exemplo, no caso de Kosovo. Então o que acontece? Ali existia, na Europa, toda uma região que basicamente ela foi dominada apenas e exclusivamente por um único governo. E nós acabamos tendo que esse governo com base de socialismo, com base no socialismo, um grande ditador, o Marechal Tito, o que ele tratou de fazer? Enquanto existia uma ditadura, basicamente esse país ele ficou sob influência direta dessa ditadura aí. Então, se mantinha a União por uma pressão muito grande. Com o fim da ditadura, com o fim do socialismo, nós tivemos a abertura dessa Iugoslávia em diversas partes, foram se dividindo. Primeiro nós tivemos Sérvia e Montenegro, e ainda dentro ali nós tivemos uma porção de outras divisões, como foi o caso do surgimento de Kosovo. Então foi uma história que não foi muito simples, muito fácil, por conta de quê? Por conta que houve disputa por território entre diferentes etnias, e até mesmo a ONU teve que intervir na região, por conta aí que não houvesse um massacre muito grande. Mas agora, mais recentemente, o que a gente acaba percebendo? Parece que essa região da antiga Iugoslávia, ela vem passando por um momento de paz. A gente não ouve mais falar muito em confrontos étnicos na região. Então, para dizer assim, existem conflitos lá, não é o ponto de incêndio hoje na Europa. Talvez o que nós encontramos hoje na Europa é esse probleminha aqui, Então, nós encontramos o caso da Crimeia, certo? Então a Crimeia, sem sombra de dúvidas aí, foi a última região que chamou atenção e chamou atenção muito dentro desse leste europeu. Basicamente a Crimeia, ela é uma pequena península da Ucrânia, que vai ficar lá no Mar Vermelho. Só que a Crimeia, o que acaba acontecendo com ela? Ela tem uma posição geográfica, que é extremamente importante. E ali durante muito tempo, era toda a frota marítima soviética se usava dessa península, porque é ali que eles tinham acesso para a navegação em os outros oceanos. Então a Crimeia, ela tem aí uma história que é uma história muito interessante, por conta de quê? Durante esse período do Império Soviético, ora ela pertencia à Ucrânia, ora ela vai tratar de pertencer o quê? Justamente aí à União Soviética. Bom, numa certa altura do campeonato, foi lá o Stalin e forçou uma migração, que era o grande ditador soviético,
de russos para a região da Crimeia. E hoje nós acabamos sendo o quê? 60% da população da Crimeia, ela é uma população que descende de russo, inclusive o russo é a língua mais falada na região lá da Ucrânia. Bom, feito tudo isso, agora chegamos nesse século XXI, o que é que nós acabamos encontrando aí? Cada vez mais a Ucrânia está tentando fazer parte da União Europeia. E ali existe uma tensão muito grande de interesses dentro da Crimeia aí, certo? Dentro da Ucrânia de forma geral. Por quê? A parte mais ocidental desse país, ele é pró-União Europeia. A parte oriental, que inclusive aonde está a península da Crimeia, ela é pró-Rússia do Putin. Bom, houve um determinado momento que assumiu a presidência lá, um presidente pró-Putin. E como as negociações para a entrada da Ucrânia lá na União Europeia estavam muito avançadas, de repente esse presidente diz não, acabaram as negociações, nós não vamos fazer mais parte daquilo. A população se revoltou, porque tinha uma parte muito significativa da população interessada nesse momento político. O que nós tivemos? Tensões e conflitos. Retiraram o presidente do poder e convocaram novas eleições. Tudo bem, novo presidente, inclusive o parlamento da Crimeia mudou. A hora que nós tivemos um novo parlamento que se elegeu na Crimeia, maior parte desse parlamento, ele era um parlamento que ele foi pró-Putin. E automaticamente anunciaram o quê? Anunciaram que agora a região da Crimeia fazia parte da Federação Russa. Tentaram invadir a região, os ucranianos, e acabou acontecendo que a Rússia interviu. Mas a tensão ela é uma tensão muito forte até os dias de hoje. Dentro dessa mesma lógica aqui, nós temos lá, ó, a questão relativa justamente à Chechênia, certo? Chechênia é uma região pertencente à Rússia, a maior parte da população é muçulmana, que também buscou recentemente aí a sua independência. É claro que os russos aí interviram nisso e acabaram fazendo o quê? Impedindo essa independência. Por quê? Porque a Chechênia tem uma importância muito grande. Lá existem importantes reservas de petróleo, né? Mas também nós tivemos aí um problema que se agravou. Que chama atenção, e agora eu quero uma atenção mais especial de você no mapa, o que nós encontramos? A questão curda. Então a Turquia, que é um país que parte dela está na Europa, então a gente pode estudar. Essa mancha que nós temos aqui no nosso mapa é justamente uma área que os curdos querem criar um novo país. Parte na Turquia, na Armênia, nós encontramos aí também parte significativa no Iraque, na Síria e assim vai. O que nós temos aí aproximadamente? Tá? Os curdos é uma população de aproximadamente 30 milhões de habitantes, certo? 30 milhões de pessoas que têm uma etnia própria e que não pertencem a nenhum desses grupos ao mesmo tempo. Então eles buscam durante muito tempo criar um país nessa região, que seria o Kurdistão. Hoje a gente já sabe que basicamente um país aí, ele significa o quê? O território, ele é poder também. Nenhum desses países tem interesse, e muito pelo contrário, eles acabam fazendo o quê? Perseguindo esse que seria hoje o povo, ou o maior povo, 30 milhões de habitantes aí, sem um território, sem uma pátria, certo? Então o que acaba acontecendo? A perseguição da religião deles por parte de todos os demais países. Eles são proibidos, por exemplo, de, na escola, aprender o idioma deles. Nós encontramos também que, uma vez que nascem os seus descendentes, eles são proibidos de fazer o registro, oficializar esse nascimento civilmente aí, com nomes de origem curda. Então é um povo que sofre muito. Por exemplo, recentemente, quando nós tivemos a invasão do norte-americano o norte-americano invadiu o Iraque, o americano conseguiu um apoio
com a intenção justamente de criar essa independência dos curdos aí. As tropas dos americanos saíram de território iraquiano e esse acordo não foi cumprido. É uma grande pena que nós temos aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para vocês.